Com a temperatura mais fria, as pessoas mudam seus hábitos, se aglomeram, ficam mais juntas em ambientes fechados, o que propicia o aumento de doenças infecto-contagiosas, como a meningite. A doença é uma infecção das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A meningite é motivo de preocupação, pois pode levar à morte. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a doença e o Utilidade Pública de hoje vai ajudar a esclarecer. Nós vamos conversar com o médico infectologista Luiz Henrique Borges. Vamos às perguntas? O que é a meningite? A meningite é a infecção da região das membranas que envolve o sistema nervoso central, tanto o cérebro como a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou micobactérias. Frequentemente são causadas por vírus, na maior parte das vezes, felizmente, o que é bastante interessante porque essa infecção causada por vírus, que representa a maior parte, tem uma evolução benigna, não precisando de tratamento, não levando a sequelas graves. Como se pega a meningite? A meningite se pega pela transmissão de partículas de orofaringe, né, contida na saliva, na tosse, no espirro, contaminada pelo agente causal da meningite, que pode ser esses vírus ou essas bactérias que já falei. Como evitar o contágio? Pois é, não é fácil evitar o contágio de meningite porque, como eu falei antes, existe uma dispersão dos agentes que causam a meningite pela saliva, pelo espirro, pelas gotículas de orofaringe. Dificilmente a gente fica livre disso quando a gente entra no ônibus ou quando a gente frequenta um ambiente com muita gente, na sala de aula, mas hoje, efetivamente, as vacinas têm jogado um papel muito importante na diminuição dos casos e na prevenção. Temos hoje no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma redução drástica dos casos de meningite mais graves, que são aquelas causadas pelo meningococo, pelo hemófilo e pelo pneumococo. Isso graças à existência de vacinas destinadas à prevenção dessas três formas de meningite, que são as mais temidas, as que mais têm relação com mortalidade ou com sequelas neurológicas. Quais hoje são os sintomas que a gente pode detectar uma meningite? Devemos ficar atento à possibilidade da meningite quando existe uma febre alta, acompanhada por uma dor de cabeça que não passa, que não melhora facilmente com os analgésicos comuns, e associado ou não com vômitos. Né? Os vômitos, sobretudo vômitos intensos, que não param, que persistem, dentro desse contexto de febre e dor de cabeça, devem levar as pessoas a pensar nessa possibilidade. E a avaliação médica é fundamental nesse caso. As crianças são mais propensas a pegar meningite? As crianças são mais propensas porque elas ainda não têm uma imunidade acumulada no seu histórico de vida. Elas vão adquirindo essa imunidade com o tempo, pelo contato com os agentes que causam a meningite e vão ficando protegidas com o passar do tempo. Graças às vacinas que são dadas cada vez mais precocemente, né, e já começam mesmo na primeira infância, tem ocorrido uma drástica redução na incidência das meningites nas crianças, mas elas ainda são mais propensas. E como é o tratamento da meningite? As meningites virais são tratadas com analgésicos, antitérmicos e medidas gerais de cuidado e higiene. As meningites bacterianas, elas precisam do tratamento com antibiótico injetável, endovenoso. Dessa forma, as meningites bacterianas precisam ser tratadas dentro do ambiente hospitalar, com medicamento na veia. A meningite mata? A meningite mata, e é por isso que existe esse esforço, né, das autoridades sanitárias, do governo, de cobrir o maior número possível de crianças, né, com a vacinação. Né? O sistema de vacinação contra a meningite ele é muito intensivo atualmente, justamente para reduzir essa mortalidade. Agora, uma vez adquirida a meningite, se houver uma precocidade do atendimento médico, com ida precoce ao hospital, início de antibióticos, o resultado costuma ser positivo, costuma ser satisfatório, com cura, sem sequelas.
Doutor, as perguntas da população acabaram, mas aí eu fiquei com uma dúvida e vou fazer essa pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse também. O senhor falou que a vacina está sendo dada cada vez mais precocemente, ou seja, já desde o bebê ou desde criança a pessoa é vacinada. Se a pessoa não foi vacinada quando era criança, hoje adulto, pode vacinar? Pode vacinar, existem as vacinas disponíveis na rede privada, né, para uma aquisição de forma paga, mas do ponto de vista da saúde pública, quando há um risco de epidemia, né, frequentemente ela é disponibilizada para a população de adultos. Como o adulto costuma ter uma maior resistência natural às meningites graves, né, ele não é a população-alvo para vacinação sistemática. Mas quando há uma necessidade, há um risco aumentado de epidemias, o governo convoca, né, as autoridades sanitárias convocam pelos meios de comunicação para que os adultos que estão em risco compareçam nos centros de vacinação. Mas normalmente não há uma vacinação sistemática para os adultos, porque o risco é bem menor. E se você que está em casa também tiver ficado com alguma dúvida ou quiser sugerir um outro tema para o nosso programa, escreve para a gente, tvalice.es@gmail.com. Doutor Luiz Henrique, nós agradecemos muito por ter recebido a gente e ter esclarecido as dúvidas. Eu que agradeço. Obrigada.